E então são punidos. Jesus não está mais ali. Não é mais o corpo de Cristo que comungam, mas sim meramente um pão. O cisma já aconteceu, a divisão já aconteceu, há mais de 2 anos a separação aconteceu. De um lado a falsa igreja, consagrada a deuses pagãos, e de outro lado a verdadeira igreja, agora nas casas, nas igrejas domésticas. E assim se cumpre a profecia do Papa Bento XVI. Muita gente está preferindo rezar em casa, na sua igreja doméstica. Por isso eu preparei para você um manual da igreja doméstica para você continuar sendo igreja na sua casa. O livro traz como celebrar os sacramentos na igreja doméstica, traz várias bênçãos importantes, orações especiais e também os roteiros dos encontros com Jesus para você fazer todo domingo. Isso aí tudo dentro daquilo que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana ensina. O Manual da Igreja Doméstica está na loja da TV Nossa Senhora de Fátima. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Escândalo não é mais o corpo de Cristo. A profecia se cumpriu. Na falsa igreja não está mais o corpo de Cristo, mas apenas pão. Essa é uma das muitas profecias cumpridas da beata Ana Catarina Emmerich, que viveu de 1774 a 1824 na Alemanha. Ela recebeu as chagas da coroa de espinhos e os estigmas de Jesus. Várias de suas profecias já se cumpriram, entre elas a construção do Muro de Berlim, o Concílio Vaticano II e a divisão da Igreja. Disse a beata Ana Catarina Emmerich: voltei a ver a estranha igreja grande que estava sendo construída lá em Roma. Não havia nada de sagrado nisso. Ali na estranha e grande igreja, todo o trabalho estava sendo feito mecanicamente, de acordo com regras e fórmulas estabelecidas. Tudo estava sendo feito de acordo com a razão humana. Eu vi todos os tipos de pessoas, coisas, doutrinas e opiniões. Havia algo de orgulhoso, presunçoso e violento nisso, e eles pareciam muito bem-sucedidos. Não vi um único anjo, nem um único santo ajudando na obra. As pessoas estavam amassando o pão na cripta lá embaixo, mas não receberam o corpo de nosso Senhor, apenas o pão. Aqueles que estavam em erro, sem culpa própria, e que piedosa e ardentemente ansiavam pelo corpo de Jesus, foram espiritualmente consolados, mas não por sua comunhão. Então Jesus me disse: esta é a Babel. A igreja bergoliana é Babel, onde o anticristo está unindo todas as religiões do mundo numa só, e assim todos irão adorar o anticristo, o filho do demônio. Tudo feito sem Deus, aparentemente com razões humanas, movido pelo orgulho incitado pelo demônio, o pai de toda arrogância. E então são punidos. Jesus não está mais ali. Não é mais o corpo de Cristo que comungam, mas sim meramente um pão. O Senhor saiu da falsa igreja em 4 de outubro de 2019, quando ela foi consagrada a deuses pagãos, a Mãe Terra. E as Escrituras dizem que os deuses dos pagãos são demônios. Mas o demônio não venceu, cumprindo a profecia de Jesus que disse que as portas do inferno não poderão contra a sua igreja. E então o Senhor passou a bater nas portas das casas, procurando um lugar para ficar, para estabelecer a sua igreja. Algumas portas se abriram, mas a maioria continua fechada. Para aqueles que abriram a porta para Jesus, o Senhor instituiu a igreja doméstica, unida ao verdadeiro Papa Bento XVI. Instituiu também a paróquia Sagrada Face de Tours, como paróquia espiritual das igrejas domésticas. E a nós que estávamos em erro, sem culpa própria na igreja falsa, mas que piedosa e ardentemente ansiávamos pelo corpo de Jesus, fomos consolados pela comunhão espiritual, onde o Senhor se faz presente até o final dos tempos, cumprindo a sua promessa. Não é mais a Eucaristia, não é mais o corpo de Cristo, é só pão, porque expulsaram Jesus da falsa igreja, e sem Jesus não há transubstanciação.
O cisma já aconteceu, a divisão já aconteceu, há mais de 2 anos a separação aconteceu. De um lado a falsa igreja consagrada a deuses pagãos e de outro lado a verdadeira igreja, agora nas casas, nas igrejas domésticas, onde o Senhor se faz presente na sagrada face, adorada nos altares. E assim se cumpre a profecia do Papa Bento XVI de uma igreja pequena, porém de muita fé, farol para esse mundo sem fé e sem Deus. Voltamos ao início, as casas, as catacumbas, onde a igreja original não tinha templos suntuosos, mas tinha Jesus no coração, o maior de todos os tesouros da terra e do céu. E então, profecias reconhecidas pela igreja se cumprem nesses tempos que são os últimos, que são os tempos do Apocalipse. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é sério, é grave, e nós vamos então tomando conhecimento cada vez mais de que o Senhor não está mesmo mais na falsa igreja. Estão comungando apenas um pão, só isso. O Senhor é aviltado, claro, todos os dias, porque essas igrejas tinham sido consagradas a Ele, primeiro, a vários santos e santas, a Nossa Senhora, e agora então foram tomadas pela igreja pagã, pela igreja falsa, pela igreja bergoliana, infelizmente. Mas continua, porque o Senhor não depende de prédios. Foi isso que o nosso Papa João Paulo II nos ensinou. A Santa Igreja não depende de prédios. A Santa Igreja somos cada um de nós. Cada um de nós é um tijolinho vivo da igreja. Acabem com todos os prédios, façam assim montes de entulho, ponham tudo abaixo e construam prédios de apartamento luxuosos no lugar, porque as igrejas sempre são em lugares privilegiados. Construam aí no lugar hotéis de luxo, transformem no que quiserem os templos vazios. E ainda assim, a igreja não desaparecerá enquanto tiver um fiel sobre a terra com fé e com o terço na mão. Nós somos chamados a ser esses fiéis.